E aí pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para mais uma sexta-feira. E hoje eu vou trazer um assunto que é cotidiano, né? É da nossa vida aí, que é 5 lições sobre como orar corretamente. Ou 5 dicas, 5 lições. Porque como orar corretamente? Tem como a gente orar errado? Tem como a gente fazer uma oração que não convém a Deus? A Bíblia vai nos dizer assim: pedistes e não recebestes, porque pedistes mal. Ou seja, às vezes não recebemos, as nossas orações não são respondidas ou ouvidas, por quê? Porque pedimos mal. É certo que oração não é pedir a Deus, é conversar com Deus. É você agradecer, é você pedir a Deus, é você orar pelo seu espiritual. A oração não é somente uma coisa de petição, de você entrar, conversar com Deus e dar uma lista assim para Deus: meu Deus, é assim, assim que eu quero, é esse que eu quero, faça isso, você sai pedindo. Não, oração não é somente isso. Mas a Bíblia vai dizer que às vezes não recebemos porque pedimos mal, oramos de forma incorreta. E é isso que eu quero trazer aqui de 5 lições, 5 dicas de como orarmos corretamente. O primeiro é: ore para abençoar os que lhe fazem mal. Como eu disse aqui, às vezes oramos somente para pedir para nós, pedimos para abençoar a nós, tudo que envolve nós, nossa família, nosso trabalho. E a oração não é somente focada somente em nós, em nossa família, em nossa casa. A nossa oração deve ser estendida para outras coisas, para outras pessoas, para outros afins, até mesmo para aquelas pessoas que nos fazem mal. Às vezes oramos e lembramos somente o quê? Das coisas boas, né? Das pessoas boas, dos nossos amigos, das pessoas que nos fazem bem. Mas a Bíblia vai dizer: ore por aqueles que vos perseguem, ore por aqueles que fazem mal. E às vezes oramos pedindo bênçãos, ou para que neutralize os inimigos. Porque como assim? Senhor meu Deus, não deixe que isso aconteça. Senhor, me proteja, me guarde. Tudo bem, isso é errado? Não, não é errado, mas devemos orar por aqueles que nos perseguem, nos fazem mal, estão nos caluniando sempre, estão nos dando trabalho. Chegar em oração e dizer: Senhor, abençoe aquela pessoa que tanto me persegue, que me calunia. Senhor meu Deus, derrama a chuva de bênção naquela pessoa. Senhor meu Deus, que ela venha ser uma boa pessoa. Porque às vezes, ou até mesmo oramos pelos nossos inimigos, mas vamos orar o quê? Senhor meu Deus, dá um jeito naquela pessoa. Senhor meu Deus, não aguenta aquela pessoa. E oramos pelos nossos inimigos, mas oramos para que aconteça algo ruim, não para que aconteça algo bom. Então, uma forma aí de começar a orar corretamente é incluir os que nos perseguem, os que nos caluniam, os que nos fazem mal, os que só querem coisas ruins para as nossas vidas. Ah, mas eu devo orar para esses? Sim, você deve orar por esses. E outro é: ore com fé. Porque ore com fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes eu sei que chegamos em oração, oramos, 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 e de repente acabamos as nossas orações, mas ficamos meio assim: nossa, eu orei, mas será que Deus pode mesmo? Será que Deus vai ouvir? Mas será que é muito para Deus? E simplesmente começamos já a duvidar naquele momento, 10 segundos depois que saímos da oração com o Senhor. Então, devemos sim orar com fé, orar que Deus é poderoso, é dono do impossível, que Ele é capaz de fazer isso que você pede, muito mais além, abundante, infinitamente mais do que você pede ou pensa. Então, devemos orar com fé, devemos chegar à oração: Senhor, a situação é essa, e eu creio que o Senhor pode fazer, mas é você sair da oração e você crer. Quando você chegar lá fora e uma pessoa te perguntar para aquela situação que você orou, e de repente você responder: então, eu orei e estou esperando de Deus, e você demonstra assim uma falta de fé. Não, quando a pessoa chegar e dizer aquela situação: ô irmão, eu orei, estou crendo que o Senhor vai fazer, estou crendo que o milagre vai acontecer, que a situação vai mudar, que isso vai acontecer, tal, tal. Você tem que crer, você tem que ter fé no que você está orando e para que você está orando. Porque às vezes chegamos em oração e simplesmente oramos, mas só que não lembramos com quem estamos conversando. E oramos
e simplesmente limitamos o poder de Deus, simplesmente esquecemos de quem o Senhor é, simplesmente esquecemos de que o Senhor sabe, conhece de tudo, de todas as coisas. Chegamos a Deus e dizemos: Senhor, é assim, se o Senhor fizer assim, tá bom, mas se fizer assim, e começamos a limitar o poder de Deus e começamos a colocar como se pedir isso fosse muita coisa e o Senhor não seria capaz de realizar, de responder, de atender às nossas orações. Então devemos orar com fé que Deus é todo poderoso, com fé que Ele é capaz, com fé de que Ele pode fazer o que nós estamos pedindo e muito mais além. Então é orar com fé, é ter certeza no Deus que você está orando, no Deus que você serve. O terceiro é: ore com perseverança ou ore sem cessar. Perseverança. Às vezes oramos e simplesmente aos nossos olhos humanos vemos que parece que não acontece nada. Parece que está tudo do mesmo jeito, está tudo no mesmo lugar e simplesmente não acontece nada. Uma forma de orar corretamente é orar com perseverança. É bater, bater, bater até que se abra. É você orar: Senhor meu Deus, é por isso que eu oro, é por isso que eu oro. Passou um mês, nada aconteceu, mas você está lá insistindo, você está perseverando até que aconteça. Como diz uma frase: ore não até o Senhor ouvir a sua voz, não, mas ore até que você ouça a voz do Senhor. Se Deus ainda não te respondeu, não pare. Por que parar? Se Deus não te respondeu, é porque não é momento de você receber a resposta. Então continue orando, que vai chegar uma hora que Deus irá te responder de alguma forma. Então ore com perseverança, ou até mesmo ore sem cessar. Às vezes algumas pessoas chegam: mas tem uma forma, como nós estamos falando aqui de orar corretamente, tem uma forma de orar correto, assim, a expressão do corpo. Posso orar sentado, deitado, de pé, pulando? Sim, pode. Não há uma situação, uma posição do corpo correta. Deus somente ouve oração se você estiver de joelho, com a cabeça entre os joelhos, com o rosto. Não. Isso é uma forma de orar, não há corretamente a forma correta. Então você pode orar de pé, você pode orar andando, você pode orar quando você está lavando a louça, quando você está dirigindo, você pode orar sentado, você pode orar deitado. Então não existe uma forma correta de você orar. E também algumas pessoas me perguntam, até assim chegam para mim com uma certa vergonha: às vezes eu oro no banheiro, quando eu estou tomando banho, isso é errado? Não. Não tem também lugar certo para orar. A Bíblia vai falar: entra no teu quarto, fecha a porta em secreto, vai conversar com o Senhor. Isso é uma forma, mas se você orar na igreja, não é errado. Você orar na sua sala, no seu quarto, no seu banheiro, quando você está tomando banho, dentro do carro, não tem forma, posição corporal correta de orar. E também não existe lugar correto que no quarto o Senhor recebe melhor do que no banheiro, na igreja o Senhor recebe melhor do que na minha casa. Não. Se você está orando ao Senhor, você está conversando com Deus e Deus está te ouvindo. E o quarto é: ore esperando a vontade de Deus. Isso também é uma outra forma que atrapalha bastante algumas pessoas em suas orações. Porque é errado você chegar assim e orar, por exemplo: Senhor meu Deus, eu quero, vamos supor aqui, esse carro, um carro assim, assim, assim. Você descreve o carro para o Senhor, isso é errado? Não, isso não é errado. Você descrever, você pedir a sua vontade na oração. O errado é esperar que Deus responda o que você quer. Não é errado você pedir a sua vontade. O errado é você esperar que Deus responda segundo o que você quer. Então há uma diferença: você pedir e você receber. Pedir o que você quer não é errado. Você chegar assim: oh meu Deus, eu quero, por exemplo, como chega muita pergunta isso para mim, eu quero uma namorada assim, 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 que goste disso, disso, disso. Você descrever, você descrever ali a namorada como você quer, não é errado, namorado que você quer, porque se você é até uma oração sábia, vamos dizer assim, porque se você chega diante de Deus e você fala assim: meu Deus, eu quero um carro, amém? Se Deus te der um Fusca, você tem que aceitar, porque Fusca é carro. Então se você chegar a Deus: meu Deus, eu quero um carro assim, 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 você descreve para Deus como você quer, não é simplesmente qualquer carro. A mesma coisa acontece com a namorada: meu Deus, eu quero uma namorada, pronto. Aí Deus te dá, por exemplo, é claro que Deus não vai fazer isso, mas é só um exemplo. Deus te dá lá uma namorada tribulada, uma namorada muito ciumenta, uma namorada que pega no pé, você de repente chega: meu Deus, mas não era assim que eu queria. Então você detalhar o que você quer não é pecado. Assim como Provérbios 16 vai dizer: a oração
os pensamentos, os desejos vêm do nosso coração. É o que pedimos, são os nossos desejos. Mas a oração, a resposta, o final, a resposta final é o Senhor quem vai dar. Então, ore esperando a vontade de Deus. Porque às vezes oramos e quem sabe Deus já nos respondeu. Mas não vimos, não percebemos por quê? Porque estamos esperando que Deus responda certinho o que nós oramos. E às vezes deixamos a bênção passar porque não está embrulhado como nós queremos. Então, ore esperando a vontade do Senhor. Esteja com os ouvidos bem sensíveis, os olhos bem abertos, para que você venha ver e escutar, ouvir a resposta do Senhor. E o último, ore sabendo que Deus entende você. Uma das formas que acho que a maioria das pessoas se perdem é: eu devo orar formalmente, orar Deus poderoso e altíssimo Pai. Não. Ore sabendo que Deus entende você, mesmo que você não saiba orar, mesmo que você não ache as palavras certas. Às vezes chega um momento da minha oração que vamos orar: Senhor, meu Deus, abençoe aquela pessoa, meu Deus, como chama aquela pessoa? Ah, o Senhor sabe. O Senhor vai olhar essa oração e não responder, não atender? Claro que não. Se você ora: meu Deus, o Senhor sabe, a pessoa não estou lembrando. Ore sabendo que Deus entende você. Ore sabendo que Deus compreende o seu coração, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas tem de ter reverência. Sim, reverência é essencial para falar com o Senhor, mas formalmente não. Se você ora: Senhor poderoso, onisciente, onipresente, é errado? Não. Mas se você chega diante de Deus: ô Papai querido, amiga, Espírito Santo, Deus, eu te amo, isso é errado também? Não. Você orar formalmente não é errado, e você orar sendo informal também não é errado. Ore sabendo que Deus entende você. Uma forma de ilustrar isso: existe uma ilustração que diz assim, que uma mulher chega numa igreja e vê ali as irmãs orando, aquela oração bonita, aquela oração com palavras montadas, bem articuladas, e a irmã chega e pede uma licença ali para as irmãs que estavam orando e diz assim: vocês podem orar pelo meu filho, que ele está doente em minha casa, eu deixei ele lá, mas eu vim aqui pedir uma oração a vocês. E simplesmente as irmãs: não, vamos orar. E as irmãs começam a orar: Senhor Deus Todo-Poderoso, amado Deus e eterno Pai, estamos na tua presença, Senhor meu Deus, que o filho desta tua serva está enfermo. E começa a orar e continua a orar e termina. Aí a mulher ali olha: eu posso agora fazer a minha oração? As irmãs olham: mas nós já oramos, para que você vai orar de novo? E aquela mãe fala: mas eu posso orar? E as irmãs: tá, ora. E ela simplesmente começa a orar assim: Senhor Jesus, eu estou aqui na tua casa, Senhor meu Deus, e o meu filho está lá na minha casa, deitado na cama, Senhor. E vai lá, Senhor meu Deus, pega a rua tal, vira, Senhor meu Deus. O Senhor conta assim 3 quarteirões e o Senhor vira para a direita. Aí depois vai ter uma casinha com uma cerquinha baixa, assim, cortal. O Senhor entra: meu Deus, a porta está fechada, mas eu coloco a chave debaixo do tapetinho. O Senhor pega a chave, abre a porta: Senhor, meu Deus, o meu filho está no quarto à direita, no segundo quarto, lá no final do corredor. O Senhor entra, Senhor meu Deus, cura o meu filho. Ah, Pai, mas depois que o Senhor sair, coloca a chave debaixo do tapetinho de novo, para que quando eu chegar, eu possa entrar na minha casa. E ela termina a oração. E as irmãs ali que estavam orando diz: meu Deus, que oração é essa? Ensinando Jesus a como chegar na casa da irmã. E a irmã vai embora. Ela vai, chega na sua casa, pega a chave debaixo do tapete, abre a porta. E quando ela abre a porta, vem o seu filho correndo dizendo: mamãe, mamãe, eu estou curado. Enquanto eu estava deitada aqui, entrou o homem de branco, colocou a mão sobre a minha cabeça e eu fui curado. E quando ele ia saindo, ele olhou para mim e falou assim: olha, avisa sua mãe que eu estou colocando a chave debaixo do tapetinho de novo. Então ela orou sabendo que Deus ia entender ela. Então ore sabendo que Deus entende você. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui para mais uma lista 5. Até uma próxima sexta-feira. Você que gostou desse vídeo, dê seu like aí que ajuda bastante. Você que gostou, compartilhe esse vídeo para as pessoas. E você que não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso canal. E eu peço o favor a vocês que deixem aqui algumas sugestões de vídeos que eu possa fazer. Ah, mas eu não sei descrever assim os 5 pontos certos. Não, dê o tema, que eu vou ler o tema, vou buscar o tema, vou aí colocar ele em 5 pontos para que venha fazer o vídeo. Então, espero a ajuda e a colaboração de vocês. Então, até a próxima sexta-feira. Obrigado, valeu, fui.